Atenção, galera do Jaé! Prepare seu coração, porque vem aí o Celebrai Rocking Reino! Venha viver um momento inesquecível na presença de Deus, com muito louvor, alegria e muita fé. Presença confirmada da Apóstola Sol Daniela Carvalho. A galera do Jaé vem em peso para o primeiro Celebrai do ano. Teremos o batismo nas águas, porque é tempo de começar uma nova história que Deus preparou para você. Será um tempo de conexão com Deus, perguntas e respostas e o concurso A Voz do Reino. Vista-se a caráter, prepare o seu estilo e venha celebrar com a galera jovem. Tá chegando o dia, tá chegando a hora! Yeah! Rock in Reino! Vai abalar! Meu Deus do céu, o sonzão! A roupa que você vai usar, que vai chamar a atenção e vai fazer diferença. Afinal de contas, é um rock pesado pra Jesus. Por isso que eu canto rock e amo rock. Vai ser pancadão! Vamos na caixa, menino! 28 de fevereiro, às 3 horas da tarde, na sede nacional, em Belo Horizonte. Rua Varginha 215, bairro Floresta. Celebrai Rocking Reino, um coração que bate forte por Jesus. Reino dos céus, reino dos céus. A igreja das águias. Paz e luz, igreja viva de Jesus. Bezalel, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Hoje estamos na aula inaugural do livro Prospere sendo sócio de Deus, da nossa Apóstola Sol Daniela Carvalho. E é com muita alegria, é com muita fé no poder de Deus que eu vou assistir, e você também, uma verdadeira revolução na nossa cabeça, uma mudança de mentalidade, uma mudança na maneira de agir e, consequentemente, uma força poderosa de atração magnética, onde tudo aquilo que eu preciso, que você precisa, você vai receber na força e na graça de Deus. Olha, eu pensei que eu já tinha recebido tantas coisas grandes de Deus, cura, libertações, prosperidade, mas eu não imaginava quanto que Deus ia fazer uma obra na nossa vida em 2026. Olha, desde o momento que eu me vesti com a capa apostólica, que eu recebi a capa apostólica, a mente abriu mais ainda e eu pude ver que Deus, Ele pode nos dar ainda mais, infinitamente mais, aleluia! É poder, é prosperidade, é o que você vai receber quando você compreender essas leis espirituais que mudaram a sorte de Israel e vão mudar a sorte de muita gente, e vamos ter muito testemunho, o poder de Deus será manifestado, porque a gente vai receber o conhecimento, e o conhecimento, ele vai abrindo portas, o conhecimento espiritual vai te fazendo agir da maneira certa. É poderoso demais. Eu quero agradecer a Deus por essa aula que estamos tendo. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus,
Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa, que já começou até a mudar, meu Deus, a mentalidade daquilo que antigamente não levava a sério, não entendia, e agora, lendo o livro da nossa apóstola, se tornaram ofertantes, se tornaram dizimistas, começaram a crer numa vida melhor, e hoje vem para aprofundar e receber cada vez mais aquilo que o Senhor tem para dar. O Senhor disse que se ouvíssemos, se crêssemos, se quisermos, comeríamos o melhor dessa terra. E eu sim, como testemunho da minha fé e daquilo que eu acredito no Senhor, eu sei que isso vai acontecer. Agradeço, meu Deus, pela manifestação do Senhor e pela vida dos nossos apóstolos, do nosso apóstolo primaz Adelino de Carvalho, e hoje em especial em favor da nossa apóstola Sol, que nos revelou esse livro com tanto carinho, com tanta luz, com tanta cor, com tanto poder. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. E por falar na nossa apóstola Sol, vamos receber a nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. Reino dos céus. Reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Sexta-feira 13, dia 13 de março, vai ser o dia da cura. Você lembra quando eu fiz aqui o dia da cura? Você lembra a quantidade de pessoas que chegaram para o dia da cura doentes e foram curadas pelo poder de Jesus? Você lembra da força do óleo da cura? Você lembra dos feitos impressionantes, milagrosos, que o Espírito de Jeová Rafá operou no corpo das pessoas no dia da cura? Operou na vida, na mente, na alma das pessoas no dia da cura? Você lembra o quão forte é o dia da cura? Pois bem, dia 13, sexta-feira 13 de março, será o dia da cura, aqui no santuário. Tragam os doentes, os enfermos, e se você está doente, antes de você agir como Débora, você precisa receber a cura divina. Você precisa receber a libertação desse sofrimento na sua saúde. E eu não falo só de saúde física, eu falo de saúde física também. Gente que está doente na carne, nos nervos, nos ossos, na pele, no sangue, nos órgãos. Mas eu falo de gente que está doente na alma, doenças emocionais, depressão, insônia, síndrome de tudo quanto é jeito, síndrome do pânico. Pessoas que têm desejo de morrer, não veem sentido na vida. O que é a depressão, senão a ausência de sentido da vida? A pessoa só vê sentido na morte. Pessoas que sofrem com doenças psicossomáticas. A doença está ali instalada na mente, no imaginário dela, ela tem todos os sintomas, mas o médico revira a pessoa e não encontra nenhuma enfermidade que a medicina comprove, que a medicina diagnostique para tratar, mas a pessoa continua cada vez mais doente. Doenças psicossomáticas. Eu estou falando sobre doença na vida financeira. Tem gente que tem um câncer na vida financeira. Está comendo, corroendo o financeiro dela, e ela está cada vez mais miserável, destruída e só quer morrer. Tem gente que está com a vida sentimental morta. Precisa de ressurreição, precisa de vida no lugar da morte. Tem gente que olha para o filho e enxerga no filho um morto-vivo. Tem gente que olha para o marido, para a esposa e sofre terrivelmente por vê-lo doente em alguma área da vida. Você precisa de cura. E você precisa lutar pela cura de quem você ama e que se encontra enfermo. É fogo e sangue! É fogo e sangue! Repita comigo bem forte, Igreja Viva! É fogo e sangue! É fogo e sangue para queimar toda a doença, todo o mal, em nome de Jesus.
E vamos agora a esta aula forte que vai mudar nossa mentalidade, que vai mudar a sua mentalidade e vai te fazer enxergar as coisas de uma maneira totalmente diferente. Vamos lá? Aula inaugural, livro Prospere sendo sócio de Deus, da nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. Vamos aprender o segredo que mudou a sorte de Israel. Mas antes, eu não posso deixar de falar. Neste sábado, dia 28, vai acontecer o grande Celebrai Rock in Reino. Um coração que bate por Jesus. Vai ter alegria, vai ter batismo, vai ter a palavra forte da nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho, a alegria do Jaés e a força do reino dos céus. Neste sábado, dia 28. Mas vamos agora à aula, que eu sei que vocês estão ansiosos. Vamos começar? Primeiro, temos que falar sobre o que vai acontecer conosco. Vamos falar sobre a mudança de mentalidade para prosperar. Porque falar sobre mudança de mentalidade para prosperar é falar sobre transformação interior, antes de uma transformação exterior. Ou seja, primeiro mudamos por dentro e aí vamos mudando por fora. Prosperidade, ela começa na mente e no coração. Só depois é que ela se manifesta através de bens materiais, de coisas materiais, de situações que você passa a viver. A prosperidade, ela começa na forma de pensar. A palavra de Deus diz em Provérbios 23:7: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se a mente é renovada, a vida se expande. E isso mostra que mudança de realidade começa por uma mudança de mentalidade. E aí eu quero que você preste bastante atenção. Porque não basta apenas você querer uma coisa. Você tem que entender o processo que vai te levar à conquista daquilo que quer. E para isso, você tem que lançar fora aquele pensamento de dieta. Sabe o que é pensamento de dieta? O que é uma dieta? Uma dieta é uma espécie de regime que a pessoa faz num determinado tempo para que ela possa emagrecer ou para que ela possa fazer algum tipo de procedimento médico. Ou ela faz uma dieta para que ela possa perder o peso rapidamente para o casamento, para um evento. Nós não temos que ter essa mentalidade de dieta. A nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade que muda o estilo de vida. Antes, eu tinha pavor de verduras, mas meu organismo sentia falta das vitaminas, das frutas. Comigo era só proteína, era só carne. Até eu entender que eu precisava mudar esse estilo. Hoje, a minha alimentação é extremamente equilibrada. E isso me ajudou de tal maneira que até a minha pressão arterial, ela teve ganhos significativos. Eu era hipertenso. Jesus me curou e hoje mantenho a saúde com o meu Jesus e com a alimentação equilibrada, sabendo comer num estilo de vida diferente. Eu não faço uma dieta, eu não como verduras apenas um determinado tempo. Eu como porque faz bem para o meu organismo. Entende o que eu estou falando? Se você não estiver disposto a mudar o seu estilo de vida, se você acha que tudo para você está bom, que a vida que você tem levado, onde falta aqui, falta ali, você sonha uma coisa e tem dificuldade de alcançar aquilo. Se você está passando por uma determinada situação, onde você almeja muito, mas tem pouco, e acha que assim está bom, então o estudo não é para você. O estudo é para quem acredita em algo grande, para quem quer vencer, para quem quer ter força espiritual, para quem quer ter a habilidade de irradiar prosperidade onde vai.
e mudar os ambientes. Saiba que isso é uma batalha. E olha, eu vou te falar uma verdade. Isso é mais espiritual do que material. Olhe bem comigo. Saiba que está acontecendo uma batalha. A palavra revelada nos ensina que existe um combate espiritual real. Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma batalha entre o reino dos céus e as trevas. Desde o início dos tempos, essas forças malignas tentam bloquear a prosperidade, a paz e o propósito de vida dos filhos de Deus. O apóstolo Pedro, ele deixou isso bem claro: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão. Como um leão, ele não é um leão, mas ele age pronto para buscar a quem ele possa tragar. Olha para mim, é sério. Esse período que estamos agora na quaresma é um dos períodos mais perigosos espiritualmente. Jesus foi tentado na quaresma, nos 40 dias de jejum, onde naquela montanha da tentação, eu fui lá, eu fui em Israel, e eu vi aquele monte tenebroso, até hoje ainda carrega as marcas espirituais da batalha que aconteceu ali. Mas Jesus venceu a tentação, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu o diabo. E venceu por quê? Porque ele estava na linha de contato e obediência com o Pai. Agora, quem não está fazendo jejum, me preocupo. Quem não está fazendo os 40 dias de jejum, me preocupo. Quem não pegou a folha, quem não pegou o óleo do jejum, eu me preocupo. Se você não está em alinhamento, no alinhamento com o profeta e com a profetisa de Deus, eu me preocupo. Se você não é fiel com Deus, eu me preocupo. É batalha que estamos vivendo. E essa batalha espiritual que estamos travando em favor da sua prosperidade, saiba que você é a peça essencial nessa batalha. Porque se você cruzar os braços, o inimigo ele toma espaço, porque o mundo espiritual é assim. À medida que você avança, o inimigo recua. À medida que você recua, o inimigo avança. Mas você não vai recuar. Diga bem forte: eu não vou recuar. Eu não vou recuar. Eu não vou recuar. E o exemplo, a gente tem isso. Olha aqui, a gente vai aprender com ela, a mulher que não recua. Vamos aprender com a nossa apóstola Sol, reconhecida como voz profética dessa geração. Nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho, vive uma trajetória marcada por coragem, fé e perseverança. Em 2015, enfrentou 2 tumores na garganta que a deixaram sem voz. Entregou seu carro como sacrifício de fé no Monte Manaim e recebeu a cura sobrenatural. E recuperou a voz diante de todos. Eu estava lá, eu vi ela ser curada. Ela nos ensina que cada louvor e cada palavra carregam marcas de renúncia, guerra espiritual e vitória. E nos ensina que a verdadeira riqueza está no que se constrói uns aos outros. Aleluia! Vamos para o livro agora? Abra o livro aí agora. No poder energético das cores vivas. Asa lá, o poder energético das cores vivas. Vamos ler? Deus é perfeito. Ele criou a natureza perfeita. Ele nos fez perfeitos. A imperfeição tornou-se parte da nossa natureza humana a partir do pecado original, cometido no jardim do Éden, por onde abundou o pecado. Mas diz a palavra de Deus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Diante disso, precisamos rever a nossa percepção que nos é proposto por Deus como estilo de vida, cheio de vida, contrapondo com o que nos é oferecido pelo diabo, cheio de morte. Temos que vigiar contra as ciladas demoníacas que nos puxam para baixo, que nos puxam para o mundo dominado pelas trevas, como as influências da moda, que em sua maioria são tendenciosas ao pecado, e os sequestradores da nossa alegria. Perceba, não viemos das cinzas, nem do abismo, que é preto. Viemos de Deus, que é vida, que usou a terra vermelha, laranja, marrom, bege para nos moldar. Nenhum de nós é igual. Temos cabelos de cores e texturas diferentes, tons de pele distintos uns dos outros. Nossos olhos e bocas têm cores diferentes. Somos todos lindos e perfeitos fisicamente. E nossas diferenças são lindas. E devemos celebrar cada uma delas com um charme especial que Deus coloca em nós. E observe uma coisa interessante. A natureza que Deus criou no jardim do Éden, a multiplicidade das cores, a alegria de tudo tão belo que enegreceu, que escureceu por causa do pecado. Você já foi numa determinada casa onde estava tudo escuro, mesmo com a luz acesa? E o ambiente está encardido. Você já sentiu ao passar numa determinada encruzilhada, numa determinada rua, que ali é um constante odor ruim, um cheiro ruim, uma escuridão? Você já viu que na cidade tem ambientes que, por mais que a prefeitura, por mais que a iniciativa privada possa criar uma situação para melhorar aquele ambiente, fazendo uma revitalização, ali continua enegrecido, porque as trevas são assim, o pecado é assim. Você já viu que lugares onde existe prostituição, onde existe bebedeira, é um lugar escuro, enegrecido? Pois este pecado é que apaga o brilho das cores que Deus deu e colocou na vida do homem. A sua vida, ela é colorida. Um dia falaram comigo assim: ô Bispo Gilberto, o senhor tem a vida muito colorida. Na época, eu confesso que eu achei engraçado e não tinha entendido, mas eu descobri. Eu entendi que a minha vida é colorida, sabe por quê? Porque a minha mentalidade, graças a Deus e ao apóstolo Adelino de Carvalho, me colocou numa posição onde eu olho para frente, para cima, para frente, para cima. Vem problema, vem escuridão, mas o brilho resplandecente da minha vida eu não deixo que venha se apagar, porque eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Dá um brado de vitória aí e fala bem alto: eu sou de Jesus. Você é? Então agora você falou isso, mas eu quero que você fale depois, em casa, no trabalho. Eu quero que você viva essas cores, porque é isso que é interessante. A cada marca, cada cor, ela traz uma representatividade. Por isso que o santuário, ele é tão claro, é tão iluminado. E isso atrai uma luz espiritual. Porque aqui existe obediência. Aqui existe sacrifício. O sacrifício atrai o belo. Foi o sacrifício de Elias. Eu fico achando engraçado, né? O crente canta: Elias orou, 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 e o fogo desceu. Eu já cantei também muito isso. Só que não foi a oração de Elias que fez o fogo descer. Foi o sacrifício no altar, foi a oferta no altar, foi a obediência de consertar o altar de Deus
que estava quebrado e o posicionamento quando ele disse: vocês vão servir a Deus ou vão servir o Baal? Continua comigo. Cada um tem a sua identidade e beleza natural. O natural vem do original, da natureza. Você já percebeu quanto a natureza é bela? Quanto Deus é criativo e harmônico? É um tremendo artista. Quantas cores, quanta vibração, quantas texturas, quanta alegria, quanta vida. Meu Deus do céu! Você já olhou para o céu? Há tantas cores no céu, todos os tons de azul, e no virar do dia todos os tons de amarelo, e ainda um pouco de vermelho e laranja. E em dias de chuva, e o sol e as cores primárias, lindas de viver. No arco-íris belíssimo, símbolo da aliança noêmica. Noêmica vem de Noé, entre Deus e os homens após o dilúvio. Que eu gosto de dizer que o diabo trabalha nos extremos. E a gente precisa perceber isso para fugir das ciladas do mal, para nos afastar cada vez da energia divina poderosíssima que as cores criadas por Deus nos trazem. O diabo trabalha deturpando a imagem do arco-íris, das cores vivas estabelecidas por Deus, que o mundo tenta nos impor de forma cada vez mais convincente, e que devemos neutralizar tudo, tirando a alegria e a vibração da vida, para que assim você vá perdendo um pouco a força, a energia da conquista e da atitude da alegria. E vai ficando cada vez mais fraco, mais distante da proposta original de Deus. Que os seus filhos desfrutem da prosperidade rica e abundante que Ele criou, com tanta excelência para todos nós. Depois que Deus me despertou, diz a nossa apóstola, tão profunda e impactante, decidi junto com a minha família pintar várias paredes da minha casa com cores vivas e colocar várias fruteiras com frutas bem coloridas espalhadas pela casa e na cozinha, muitas verduras expostas, não apenas para preparar as refeições, mas para encher o ambiente de cor. Passei a colocar flores naturais em vasos com água dentro de casa. E no meu escritório, comecei a usar roupas bem coloridas e cheias de alegria, sapatos coloridos. Ultimamente, quase que eu não uso mais de cores neutras. E isso me trouxe mais liberdade e autenticidade na personalidade original que Deus me deu. Tem quem ache lindo, tem quem ache brega, tem quem não ache nada. Mas nenhum desses achismos me importa, porque decidi estar ocupada demais, desfrutando da alegria plena e recebendo o amor e a vitalidade que Jesus conquistou para mim. Eu quero que você pense nisso. Pense nisso. O que você pode mudar nos seus ambientes, nas suas roupas, na sua rotina, que vai te aproximar desta alegria vibrante que Deus originalmente preparou para o seu campo de visão, em seu habitat natural. Você merece ser feliz e desfrutar de uma vida linda e vibrante que Deus te propõe. Já comece a se animar, porque nesse livro ingressamos numa jornada de muitas mudanças e que você terá que fazer no seu comportamento para se tornar sócio de Deus. E só então termos condições de realmente prosperar na vida. Vamos lá! Estou animadíssimo, eu estou animado para começar os ensinamentos por aqui. Aleluia! E observe que é a apóstola Sol nos ensinando a colocar em ação aquilo que nós cremos. Você crê na alegria? Então para que ficar num ambiente com as janelas fechadas, ambiente enegrecido, atraindo cada vez mais as sombras e a tristeza do pecado por não crer em Deus? Porque não vá pensar que você fala assim, mas eu não prostituo, não roubo, eu não matei, eu não cometo pecado. Aquele que não faz o bem comete pecado. Aquele que cruza os braços diante de uma situação, ele comete pecado. E se você quer progredir na vida, comece a colocar para fora aquilo que você crê dentro. Então, se você crê na alegria, como a nossa apóstola Sol fez, pintando a casa, colocando flores, exalando a alegria que há dentro dela,
porque o que está dentro de nós não nasceu para ficar escondido, mas para invadir este mundo com a alegria e a graça do Espírito de Deus. É isso, é essa força, é essa graça, é esse poder que vai adiante e nos ajuda e faz com que o reino dos céus seja implantado em nós. Eu quero deixar uma tarefa para vocês. Observarem o que a apóstola Sol colocou em João 15, 8 a 14. Sobre o quanto Jesus nos ensinou sobre o amor. E sobre a ordem que Ele nos dá. E depois eu quero que você analise isso. Pronto? João capítulo 15, versículo de 8 a 14. Onde a apóstola Sol, ela cita: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Eu vou deixar para você ler o restante. E você hoje à noite, em casa, meditar nesta parte do livro. E pensar no seguinte: Jesus é o espelho do Pai. E nós somos o espelho de Jesus. Nós refletimos aquilo que nós acreditamos. O que você está refletindo? E eu coloco essa frase aqui. O que você vai criar a partir de agora? Semana que vem, nós vamos tomar uma decisão diante do altar que muitos já fizeram quando adquiriram o livro, mas agora vão entender a seriedade. Você vai assinar o contrato de sociedade com Deus. Quem já assinou no livro, mesmo assim, vai vir, e aí que você vai entender da grandeza da declaração espiritual que você fez naquele dia quando você pegou o livro e assinou o contrato de sociedade com Deus no altar. Juntos, nós vamos pegar essa declaração e vamos extravasar no poder e na graça de Deus aquilo que Deus tem para nos dar. E é por isso que eu não posso deixar de falar que o que vai acontecer na sexta-feira da Paixão, no Monte Manaim, tem tudo a ver com isso. O lugar dos grandes milagres de Deus manifestará a grande oferta que foi dada. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leia comigo. A mensagem da cruz nos liberta de Lúcifer, nos livra da perseguição, livra a casa da feitiçaria e da maldição. A mensagem da cruz é libertadora. Aos pés da cruz vencemos. Eu dobro os meus joelhos aos pés da cruz. Como diz o profeta Isaías, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É como a cruz de sofrimento que uma pessoa está colocando em cada cômodo da casa e preparando para levar ao Monte Manaim e colocar na Gruta dos Milagres. É a manifestação viva da cor do sacrifício do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem todo o poder. É forte, não é? É muito forte. Ah, como é forte, como é grande esse poder. É tremendo. Se você não pegou sua cruz, você vai pegar sua cruz hoje. Com o profeta, com a profetisa que vai te orientar. E você vai apresentar o seu problema, o seu sofrimento, e vai dar a Jesus, porque Ele tomou sobre Ele as nossas dores, o nosso sofrimento. O plano de Deus é que você viva bem. Quando o povo saiu do Egito sob a liderança de Moisés, muitos já estavam livres fisicamente, mas ainda escravos mentalmente, porque prosperar exige sair do Egito da mente. Prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade envolve paz, saúde emocional, sabedoria, crescimento espiritual.
Em terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2 diz: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem toda a tua alma. Toda a prosperidade funciona no princípio da semeadura. Por isso, aquele que serve a Deus dá o primeiro passo para prosperar. E é isso que vai acontecer. A sua mentalidade vai mudar. E você vai passar a ver as coisas de uma maneira completamente diferente. Encerrando, sua primeira tarefa: quem discipula aprende mais do que o discipulado. O abençoador é, por consequência, abençoado primeiro. Leve o livro Prospere sendo sócio de Deus para quem mais precisa e inclua a pessoa no estudo de quarta-feira, trazendo ela com você na próxima semana. Quem serve é servido. Evangelize e deixe a luz do conhecimento dominar sua vida. Semana que vem, o contrato de sociedade com Deus e uma declaração de fé que vai mudar a sua história. Que Deus abençoe a sua vida, que esta aula tenha transformado você e sua mente e te dê uma nova visão, uma nova perspectiva acerca de tudo. Que Deus lhe abençoe. Agora, você vai vir no altar, vai apresentar a Deus a sua vida. Se você não tem a cruz de sofrimento para levar na gruta dos milagres e puxar todo o peso de sofrimento da sua casa, você vai pegar essa cruz com o profeta, com a profetisa. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, paz e luz para você. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias.